Fala pessoal, tudo bem? Então vamos começar o nosso capítulo de pontos. Vocês vão ver que não é um capítulo complicado, tá? Para quem entendeu vetores, o capítulo de pontos é um capítulo bem ok. Então, para isso, a gente vai tratar do seguinte sumário, a gente vai falar de definição, de ponto médio, baricentro, distância entre pontos, condição de alinhamento, divisão de segmento e terminamos com exercícios, beleza? Então, para começar, né, não tenho nada realmente a declarar sobre esse assunto, ok? Começamos com trocadilho. Bom, definição, pessoal. Definição de ponto é meio complicado de dizer, ok? O ponto, tá? Ele vai ser representado a partir de uma letra, ok? Maiúscula e de coordenadas. Se a gente estiver falando do plano cartesiano, então são duas coordenadas. Por exemplo, 2, 5. O outro ponto aqui é um ponto B de coordenadas 1, menos 1. Um ponto C de coordenadas 2, 7, ok? Isso são coordenadas do ponto. Então, ponto é sempre uma letra maiúscula seguida de coordenadas. Bom, só um spoiler rápido. Aqui a gente está falando de duas coordenadas, porque seria no plano, ok? Então, eu estou falando de um plano, que é o caso, por exemplo, da tela desse computador, da tela da sua televisão, da tela do celular, tá certo? Mas se eu estivesse falando de espaço, né? Então, já estou pensando num negócio mais loucão aqui, já é 3D, né? Não é o que a gente vai estudar agora. O ponto, ele teria 3 coordenadas, tá certo? Só para você entender, estou elucubrando, mas é por um bom motivo. Pessoal, o que é o ponto médio então? Suponha que eu tenho um ponto aqui de coordenadas xa, ya, eu tenho outro ponto aqui, um ponto B de coordenadas xb, yb. O ponto médio, como o nome já sugere, é o ponto que está no meio, certo? É o ponto que está no meio. Existe um ponto aqui que eu vou chamar de ponto M, ponto médio, e que tem coordenadas xm, ym. Qual é a relação entre as coordenadas de A e B e as coordenadas de M? Está aí na tela, pessoal. O M, as coordenadas de M, eles são a média aritmética das coordenadas de A e B. Então, basicamente, o nosso xm ele vale xa mais xb sobre 2, tá? É a média mesmo. Então, o ponto médio é a média das coordenadas, ok? Tem a média de coordenadas. E o y dele, ele tem ya mais yb sobre 2. Pessoal, sem grandes mistérios. Vou lançar um exemplinho rápido aqui, só para você tentar fazer. Até vou escrever aqui agora, nem preparei antes. O ponto 1, 0, tá? O ponto 1, 0 é o ponto A. Pega o ponto B, que seja, sei lá, menos 1, 2. Pausa o vídeo e calcula para mim quem é o ponto médio. Beleza, assumir que você pausou, o ponto médio vai ser a média entre 1 e menos 1 para x e 0 e 2 para y. Então, nesse caso, o nosso ponto médio tem coordenadas 0, 1. Beleza? Vamos adiante, então. Baricentro. Então, tem algumas informações sobre o baricentro aí que você tem que saber. Bom, baricentro é conhecido como centro de massa, tá certo? Ele é um ponto notável do triângulo, coisas que vamos ver. Vocês, na verdade, vão ver isso em geometria, né? Ou já viram. É um ponto médio de 3 pontos. Isso é uma definição meio estranha de se falar, né? Mas é como se fosse o ponto médio de 3 pontos. Vamos entender um pouco o porquê. E achei tendência, beleza? Então, basicamente, o que é o baricentro? O baricentro é um ponto que ele está dentro deste cercadinho de 3 pontos. Então, o baricentro, a gente fala que é o baricentro do triângulo. Por quê? Porque se você ligasse aqui, esses 3 pontos, formaria um triângulo, né? Ok? Lá na geometria plana, a gente até diz que o baricentro ele é o encontro das medianas, né? Então, calma aí, mestre, já está enrolando as coisas aí. O que é mediana? Mediana é aquele segmento, né, aquela seviana que sai do vértice e vai até o outro lado, dividindo no meio, né? Certo? Então, se eu fizesse isso para os 3, opa, ficou zoado, né? Se eu fizesse isso para os 3, mas precisa fazer para os 3? Na verdade, precisa fazer para 2, né? Porque no momento que você faz para 2, você já define quem é o seu ponto aqui, ó. Essas 2 retas vão definir o ponto. É claro que a terceira reta, que é essa terceira mediana, também vai ter que passar por esse ponto. É o chamado ponto G, ok? Baricentro é o chamado ponto G. É um ponto importante do triângulo, mas vocês vão entender o porquê que dão esses nomes aqui informais, né? De ponto médio de 3 pontos e coisa e tal, tá certo? Bom, olha a fórmula dele, pessoal. A fórmula do ponto G é a média aritmética dos vértices, né? Então tem um vértice A, um vértice B, um vértice C, é a média aritmética dos vértices. É muito doido, né? Então, pô, fica no olhar aí que isso é algo que vai te safar muito em geometria analítica, tá certo? Bom, um exemplinho muito rápido para você aqui. Estou te dando o ponto A, que vale 1, 0. Estou te dando um ponto B, que vale 2 menos 1. Estou te dando um ponto C, que vale 4, 4.
quem é o nosso ponto G, quem é o baricentro. Se fosse na geometria plana, quer dizer, você teria que desenhar isso, calcular, e ia dar um trabalho do cão, né? Aqui não, olha só, o G ele vai ser 1 mais 2 mais 4 sobre 3, e aqui vai ficar 0 menos 1 mais 4 sobre 3. Pô, mas deu conta feia. Cara, a vida é assim, né? Ok? Então, quem é nosso ponto G? Aqui vai dar 7 terços, né? Então, a coordenada x dele é a abscissa 7 terços e a ordenada vai dar 1, tá certo? Ok? Entenderam a ideia? Beleza, então fechamos o baricentro. Vamos pausar agora um pouco, depois a gente volta com mais conteúdo de geometria analítica em pontos.